Olá, pessoal! Feriadão de Páscoa também é dia de dar uma conferida nas notícias do seu time do coração, não é mesmo? Então é por isso que antes de começar o nosso vídeo, eu quero apresentar a vocês mais uma vez o nosso parceiro, a OneFootball, um dos melhores e mais completos apps de futebol do mundo. Além de ser de graça, ele está disponível tanto para Android como para iOS. E aí, quando você tiver ele em mãos, vai ter acesso a notícias fresquinhas, alerta de gols, vídeos, curiosidades, estatísticas e muito mais. Então corre lá, acesse o link que está na descrição desse vídeo, baixe de graça e aí você é só selecionar a seleção, o time do coração e pronto, já vai se juntar aos 20 milhões que usam a OneFootball espalhados em 180 países. Então, mais uma vez, corre lá, é de graça e o link para baixar está na descrição desse vídeo. Ainda falando no ritmo da reta final dos estaduais, o Gol de Canela traz agora a história de 9 clubes de futebol que conseguiram conquistar várias vezes o campeonato de seu estado, mas que por inúmeras razões resolveram fechar as suas portas para o esporte. Confere só! Vamos começar o vídeo falando do Clube Atlético Paulistano, sem dúvida uma das maiores equipes no início do futebol paulista e brasileiro. Fundado em 29 de dezembro de 1900 como um clube poliesportivo, a instituição aderiu ao futebol já no ano seguinte e em seus quase 30 anos de existência nos gramados, somou nada mais nada menos do que 11 títulos paulistas. Conhecido pelas cores branca e vermelha, o time também ficou marcado por contar ao longo da sua trajetória com grandes estrelas em seu elenco. A principal talvez seja Arthur Friedenreich, um dos maiores jogadores brasileiros do início do século XX. Hoje, o paulistano não disputa mais competições de futebol profissional. Em 1930, com a chegada do profissionalismo ao esporte, o clube resolveu fechar o seu departamento e mantém essa posição até os dias atuais. Porém, mesmo após quase 90 anos de sua retirada do esporte pretão, o paulistano ainda tem números que não foram ultrapassados. Até hoje, é o 5º time que mais conquistou títulos no Campeonato Paulista, além de ser também a única equipe paulista a conseguir o feito de ser tetracampeã em anos consecutivos, de 1916 a 1921. Continuamos no futebol paulista, mas agora para falar do São Paulo Athletic Club, que tem sua história diretamente ligada aos primórdios do futebol no Brasil. Além de ter tido como atleta e sócio ninguém menos que Charles Miller, o patrono do futebol aqui no país, o clube possui 4 títulos estaduais em sua história, inclusive um deles sendo o de 1902, considerado o primeiro campeonato de futebol realizado aqui no Brasil. Entretanto, o SPAC, como também é conhecido, abandonou o futebol em 1912, entendendo que a era do profissionalismo que se aproximava seria maléfica para o espírito amador do esporte. E assim, o clube permanece até hoje. Atualmente, o SPAC possui uma das principais equipes de rugby do Brasil e é um importante centro de práticas de esporte de origem britânica. Agora é a vez do Torre Esporte Clube, que foi uma agremiação da cidade do Recife, no Pernambuco, fundada no dia 13 de maio de 1909, por funcionários da Cotonifício Torre Limitada, daí a origem do nome do clube. O Madeira Rubra, como também era conhecido por usar camisas vermelhas, foi um dos fundadores da Liga Esportiva Pernambucana, que daria origem mais tarde à Federação Pernambucana de Futebol. Além disso, a equipe foi considerada um dos primeiros grandes do estado. No Campeonato Pernambucano da Primeira Divisão, o Torre participou de 24 edições e chegou a ser campeão invicto em 1929, além de ter conquistado outros 2 títulos estaduais, um em 1926 e outro em 1930. No entanto, o Torre logo sentiu as dificuldades da adaptação da era do profissionalismo. O clube não conseguiu aderir ao esporte remunerado e, como consequência, depois do título de 30, passou a entrar em declínio. O Torre Esporte Clube fechou as portas no ano de 1943. Foi o fim da linha de uma das maiores equipes que o Pernambuco já produziu.
Na Paraíba, Botafogo, Campinense e 13 são as equipes que atualmente se revezam no domínio do futebol estadual há algumas décadas. Mas esse panorama era bastante diferente até os anos 30, quando quem mandava no estado era o Esporte Clube Cabo Branco. Fundado em dezembro de 1915 na cidade de João Pessoa, a equipe conquistou 9 títulos estaduais, feito que mantém a equipe até hoje como o quarto maior campeão paraibano. Mas, em 1942, os altos gastos do futebol profissional fizeram com que a diretoria do clube encerrasse as atividades desse departamento, deixando apenas lembranças de um passado glorioso. Hoje, o Cabo Branco se mantém como um grande clube social e esportivo da capital, para as práticas esportivas com escolinhas e equipes amadoras que disputam os campeonatos regularmente. O Esporte Clube Maguari foi um dos primeiros clubes a desafiar o domínio do Fortaleza, Ferroviário e Ceará no futebol cearense. Era considerado o clube mais elitizado do futebol cearense, tanto que chegou a ser apelidado de Clube dos Príncipes. No entanto, o sucesso dos torneios locais atraiu a simpatia dos torcedores de todas as classes. E este sucesso era transmitido dentro de campo. No total, o clube alvinegro disputou o Campeonato Cearense por 20 vezes, conquistando 4 títulos, sendo ainda vice-campeão em 7 oportunidades. Mas mesmo assim, o Maguari, em 1945, resolveu se afastar do futebol profissional, tendo em vista as grandes despesas realizadas neste departamento. Em 1972, houve uma tentativa de volta aos gramados, com o nome agora de Maguari Esporte Clube, até que 3 anos depois, o clube fechou as portas mais uma vez. Mas, em 2009, foi fundada a terceira geração do Maguari, com outras cores e sob a tutela do empresário Aguiar Júnior. Porém, de acordo com o site da Federação Cearense de Futebol, a equipe já deixou de participar de competições oficiais em 2013. Completam-se 50 anos do encerramento das atividades do Esporte Clube Metropol, uma das maiores equipes da história do futebol catarinense. O Alviverde foi, na década de 60, o time mais vitorioso do estado. Com patrocínio da Carbonífera Metropolitana, então pertencente às famílias Dionísio Freitas e Santos Guglielmi, e sob o comando do dirigente Dite Freitas, o clube de Criciúma passou a contratar jogadores profissionais para mesclar com os trabalhadores mineiros que atuavam no clube, e assim trilhou um caminho de títulos e hegemonia. Foram 5 títulos catarinenses de 1960 a 1969. Mas o fim da Sociedade Freitas Guglielmi acelerou o fim do time, que disputou menos de 500 partidas em sua meteórica história. O clube encerrou oficialmente o seu departamento de futebol profissional em 1969 e hoje é apenas um clube amador que atua na região da Grande Criciúma. No início do século passado, o grande clube do futebol maranhense foi o Esporte Clube Luso-Brasileiro, de São Luís. Fundado em 1917 por comerciantes portugueses, o clube encerrou suas atividades em 1929, mas neste curto espaço de tempo conseguiu levar 8 vezes o troféu estadual, 6 conquistas consecutivas, aliás, entre 1922 e 1927. Apesar dos anos de glória, o clube passou por uma grave crise interna na época da queda da Bolsa Americana, em 1929. O impacto financeiro foi tão profundo que o luso brasileiro teve que ser extinto naquele mesmo ano e nunca mais voltou a figurar entre os profissionais. Não podia ficar de fora desse vídeo o Ferroviário Atlético Clube, equipe da cidade de Porto Velho, de 1943 a 1991. Fundado por funcionários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, o Ferroviário foi durante o período amador do futebol rondoniense o maior campeão de todos os tempos, faturando nada menos do que 17 títulos, número não superado até hoje por nenhuma equipe do estado.
Apesar deste grandioso domínio, o Ferroviário não teve sucesso na transição para o profissionalismo e licenciou-se em 1991, logo após a derrota na final do estadual para o Ji-Paraná. Fundado em 1991, a partir da fusão entre Industrial Esporte Clube com o América Futebol Clube, o Linhares Esporte Clube impressionou o futebol capixaba por boa parte da década de 90. Os feitos foram imediatos, com as conquistas do Campeonato Capixaba de 1993, 95, 97 e 98. Além disso, o Linhares ainda ficaria conhecido pela ótima campanha na Copa do Brasil de 1994, caindo nas semifinais para o Ceará. Tudo ia muito bem, até que depois do título de 1998, o clube começou a sofrer com as dívidas adquiridas nos estaduais passados. E após perder na justiça o estádio Guilherme de Carvalho, onde era sua casa, acabou extinto em 2001. No mesmo ano nasceu o Linhares Futebol Clube, que usa praticamente o mesmo escudo do Linhares Esporte Clube, mas não tem nenhuma ligação. Pessoal, mesmo com os estaduais chegando ao fim, se esse vídeo atingir bons números, eu posso fazer uma segunda parte dele, tá bom? Até porque muitos times ficaram de fora. E não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Tem vídeo toda terça e sexta-feira. Até mais!